relógio de 170 ou 200 mil reais, enquanto os seus obreiros às vezes passam necessidades básicas. Não andam com o carro que às vezes custa R$1 milhão, enquanto os seus companheiros de ministério vêm de bicicleta ou às vezes a pé para a casa do Senhor. Pastores de Cristo, não somos reis, somos servos. Não somos senhores feudais, somos os guias da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Modesto é uma pessoa que não fica exibindo títulos, mas exibe a sua sabedoria. Ou melhor, mostra a sua sabedoria em obras de misericórdia, de justiça, de atenção, de magnanimidade. Modestos. Pastores que não apregoam a maldita teologia da prosperidade, porque prosperidade apenas para eles, porque quando vamos ver o serviço social de sua igreja, não há nada. Irmãos, quantos e quantos obreiros hoje não estão acumulando riquezas, tornaram-se amigos do dinheiro, amam o dinheiro mais do que ao Cristo, amam o dinheiro mais do que a Deus. Alguns desses homens são ricos aqui, mas pobres ali. Tem muito aqui, mas nada ali. São bajulados aqui por terem muito, mas amaldiçoados ali, porque não estão ajuntando tesouros no céu. Tem os seus nomes arrolados entre os mais ricos, mas ainda não tem os seus nomes escritos no livro da vida. Irmãos, o importante é termos o nome ali. E o apóstolo Paulo diz: modestos. Quantos anos viveremos aqui na terra? Não sabemos. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Um dia morreremos. E que riqueza temos ajuntado lá em cima? Hospitaleiro é o pastor acessível, pode ser acessado por todos, pela mais humilde de suas ovelhas. Ele está sempre com o seu gabinete aberto, pronto a receber, a aconselhar, a administrar os meios da graça. Hospitaleiro tem a sua casa sempre aberta para receber a ovelha que precisa de uma oração, de um conselho, de uma doutrina apropriada. Hospitaleiro é o pastor em cuja agenda está, em primeiro lugar, falar com o meu Salvador. Em segundo lugar, cuidar das minhas ovelhas.
Em terceiro lugar, zelar pelo meu ministério. Em quarto lugar, tanger as ovelhas do Senhor. Sabe por que muitos pastores hoje não são hospitaleiros? Porque as suas agendas, infelizmente, estão cheias de coisas vazias. 7 horas da manhã, encontro com o político fulano de tal. Se é que político acorda tão cedo assim. 11 horas, almoço com o prefeito. 2 horas, com o vereador tal. Não estou condenando, irmãos, tais compromissos, porque às vezes são necessários. Mas a minha prioridade como pastor deve ser, em primeiro lugar, falar com o meu Deus. Fazer o meu devocional. E depois, abrir o meu gabinete às minhas ovelhinhas. Eu sei que às vezes cuidar de uma ovelha é muito difícil. Ela requer cuidado e às vezes cuidado intensivo, mas para isso fomos chamados. E o apóstolo Paulo aqui é bastante categórico: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Mas vem agora esses requisitos que são indispensáveis. Não dado ao vinho. Mas será que algum pastor beberrão e que de vez em quando se dá ao vinho? Nós pastores precisamos ser sóbrios e não abrirmos qualquer brecha, querem uma festa social, querem um encontro político, nada. Nós devemos ser crentes e pastores em todo instante. Certa vez, eu li um livro acerca de um pastor que começou a frequentar festas da alta sociedade. E um dia, esse homem embebedou-se. Esse homem de Deus embebedou-se. E ele conta no seu testemunho: no outro dia, acordei em uma cama que não era minha, e ao lado de uma mulher despida que não era a minha esposa. Tudo por causa do vinho, da bebida alcoólica. Obreiros de nosso Senhor Jesus Cristo, tomemos cuidado com duas coisas. Em primeiro lugar, com as reuniões da alta sociedade. Não estou dizendo que todas as reuniões sociais sejam perniciosas, não, senhores. Mas nós, obreiros de Cristo Jesus, temos de preservar a nossa postura e a nossa reputação. E em segundo lugar, não podemos abrir qualquer espaço para que a bebida alcoólica nos entre pela casa e nos destrua os filhos e o nosso casamento. Não dado ao vinho. Já imaginaram, irmãos, um pastor bêbado, dizendo coisas incongruentes, falando palavrões, comportando-se às vezes como um macaco? Porque a bebida alcoólica, conforme uma lenda, tem todas essas etapas. Conta-se, é uma lenda, não é bíblico, que certa vez Noé plantou uma vinha. Aí veio o diabo e a regou com o sangue de um macaco, de um leão e de um porco. É exatamente estas as etapas da bebida alcoólica. O homem bebe, de repente torna-se ele um verdadeiro macaco. Começa a dizer gracinhas, gracejos, mexe com um, mexe com outro, e de repente perde a sua compostura.
de repente fica bravo como um leão, valente, corajoso, mas em seguida passa a se comportar como se for um porco. Isso é inconveniente para um ser humano que não tem responsabilidade pastoral, principalmente para um homem de Deus. Mais atrás, apto para ensinar. Eu estou aqui hoje apenas ajudando o nosso pastor na ministração, o pastor Antônio Lopes, mas a responsabilidade maior pelo ensino, pela doutrina, pelas exortações, pelos encaminhamentos doutrinais, é do nosso pastor. Estamos aqui como seus auxiliares apenas, porque deve o pastor ser apto para ensinar, e pelo que eu vejo aqui, esta igreja é muito bem ensinada, e muito bem doutrinada, porque a partir do momento que eu entrei aqui, eu percebi que estava numa verdadeira Assembleia de Deus, conservadora, santa, poderosa. Este deve ser o padrão das Assembleias de Deus em todo o nosso país, porque muitos pastores estão liberalizando as suas igrejas e com isso perdendo os seus rebanhos. Estão liberalizando as suas igrejas e mundanizando as suas ovelhas. Estão arregalando as portas para o pecado e Satanás de fato tem entrado. Irmãos, temos de agir de acordo com a sã doutrina, e a Bíblia é clara a esse respeito, fala o que convém à sã doutrina. Apto para ensinar, mas não significa apenas aptidão ou capacidade para ensinar, significa também coragem para ensinar. Eu sempre digo em minhas mensagens, e eu aprendi com uma velha senhora lá no Rio de Janeiro: irmãos, não estamos aqui para fazer qualquer concurso de popularidade. Não fomos chamados para sermos pastores, para medir o nosso ibope diante da igreja, porque não somos homens do povo, somos homens de Deus e devemos nos portar como tais. Não somente apto, mas corajoso, homem para ensinar, para falar a verdade, para levar o recado de nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, é claro, fala o que convém à sã doutrina. Falemos o que convém à sã doutrina, quer gostem, quer não gostem, mas todos precisam saber que na igreja há um homem enviado por Deus, um profeta corajoso, um homem que não se furta a sua responsabilidade. Fala o que convém à sã doutrina, ou noutras palavras, não seja um pastor politicamente correto, socialmente correto, polido, envernizado, disfarçado, muito gentil. Seja um homem corajoso como Elias, como Jeremias, como Joel, como o profeta Daniel e Malaquias. Falemos o que convém à sã doutrina. Certa vez disseram ao Senhor Jesus: Senhor, Herodes não gostou muito das tuas palavras.
O Senhor Jesus não se amedrontou. Ele disse: digam para aquela raposa que eu estarei ensinando amanhã, depois de amanhã, na próxima semana, e que eu estarei curando, operando sinais e maravilhas. Digam àquela raposa que eu não estou disposto a mudar o meu discurso, nem a minha oratória, porque para isso fui enviado. Às vezes, determinados grupos na igreja querem amedrontar o pastor. Se o pastor continuar a falar desta maneira, a falar o que convém à sã doutrina, eu não darei mais o meu dízimo. Não há problema. Você não dá, mas o Senhor mandará 1000 pessoas que darão, porque há muita gente que ainda quer ouvir falar o que convém à sã doutrina. Não violento. Há pastores que numa convenção portam-se como verdadeiros galos de briga, querem brigar, bater. Alguns pensam talvez em levar um porrete. Irmãos, pelo amor de Deus, não violento. E se existe algum pastor violento aqui, emende-se. Se tem uma arma em casa, jogue fora. Chega de homens violentos no santo ministério. Precisamos de homens mansos como Moisés. Sabem por que constantemente ele via a glória de Deus? Porque era manso, estava sempre na tenda, falando com o Pai face a face, conversando com o Senhor como quem conversa com o seu amigo. Sabem por que Moisés via constantemente a glória do Senhor? Porque ele deixava que Deus tomasse as suas dores, ele deixava que Deus guerreasse as suas guerras. Irmãos, diz a palavra de Deus: não vos vingueis a vós mesmos, porque minha é a vingança, diz o Senhor dos exércitos. Obreiros de Cristo Jesus, diz a palavra, que excelente coisa almeja quem almeja o ministério, mas é necessário que nós busquemos a excelência do ministério e que o homem de Deus seja não violento. Sim, senhores, homens não violentos, mas há homens violentos que matam o companheiro de ministério com mentiras, com calúnias, apenas para pegar a sua igreja, para apoderar-se do seu rebanho, porque inveja-lhe a posição. Não violentos. Chega disso. Vamos acabar com isso enquanto é tempo, para que o Senhor não comece a matar obreiros e pastores.